Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Irmãos, vamos lá. Vamos continuar falando sobre família, então. O nosso tema do mês é Juntos em Cristo. Fortalecemos nossas famílias, né? Esse juntos aqui foi eu que coloquei agora, tá bom? E hoje, especificamente, vamos falar um pouco de como edificar uns aos outros em família. Então, nessa noite, o nosso tema é sobre edificação. E para isso, nós vamos usar o texto bíblico de Romanos, capítulo 14, versículo 19, que diz assim, desculpa, eu esqueço. Os irmãos fiquem à vontade para... Eu esqueço que à noite nós não temos a folhinha, né? E hoje também não temos a projeção. Então, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Vamos orar? Amado Deus, lhe agradecemos, ó Pai, por mais esse culto. Lhe agradecemos porque estamos reunidos aqui em família. Lhe agradecemos pelo testemunho que ouvimos do Leandro e da Bianca, porque o Senhor tem nos abençoado e isso para nós é muito maravilhoso. Lhe agradecemos também e principalmente pela Tua Palavra, que sabemos que ela fala aos nossos corações. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então hoje a nossa ideia é pensarmos sobre a edificação como família e como edificarmos uns aos outros no nosso grupo familiar. A palavra usada aqui no texto de Romanos para edificar é oukomete, que literalmente ele tem o significado de ato de construir ou edificação. Na realidade, o termo ele é usado em algumas vezes no Novo Testamento para apresentar uma metáfora. E a ideia dessa metáfora é demonstrar o crescimento e o desenvolvimento espiritual do crente. Então o texto aqui de Romanos, capítulo 14, ele tem para nós como objetivo e como lição a busca pela paz e a edificação mútua. Esse texto ajuda os irmãos no fortalecimento e no crescimento espiritual da comunidade cristã. Quando pensamos nesse texto, nós temos que lembrar que ele possui dois focos. E nós vamos, na sequência, trabalhar sobre esses dois focos que o texto apresenta. Um dos focos, ele é uma questão um pouco mais teórica, e o outro, a prática, ao qual nós precisamos dos dois, obviamente, para atingir o objetivo, que é edificar a nossa família e edificar cada um dos membros da sua família. Então, a esposa... ela precisa saber o que ela pode fazer para edificar o seu marido. Da mesma forma, o marido precisa pensar o que precisa ser feito para edificar a sua esposa. E juntos devem pensar como edificar os filhos. E a mesma responsabilidade há também com os filhos para a edificação dos seus pais. Então perceba que é uma responsabilidade mútua, em cada um buscar não a si próprio, o seu próprio interesse, mas a edificarmos uns aos outros. A origem da palavra hebraica aqui, que tem um sentido de construir, de construção, está diretamente ligado com um termo que eu via muito na igreja aí, quando eu era adolescente, há poucos anos atrás, né? Que se falava que o crente deveria ter nas suas costas escrito que está em construção.
Esse termo é um termo que eu concordo, porque nós precisamos dessa evolução, e essa evolução, ela não tem fim. Eu não tenho condição de chegar a um ponto de dizer que eu não preciso evoluir, mas que eu não preciso mais ser edificado, que eu atingi o auge. Essa é a ideia que nós temos que ter sobre a construção e a nossa edificação em família. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí o versículo 14 ele continua e diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de um lado para o outro, pelos ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astuta enganam fraudulosamente. Antes, sigamos a verdade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando pensamos em edificação, em que estamos em construção, nós temos que entender que estamos em busca do desenvolvimento. Desculpa até estar tomando um pouquinho do assunto do pastor Elias para o próximo domingo de manhã, mas um assunto já vai se encaixar no outro, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, o texto que nós lemos, ele usa 2 pontos. Que tenhamos o alvo. E qual que é o alvo? É a harmonia de procurarmos a edificação. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos sobre essas 2 verdades. Sobre o alvo e sobre como procurar. O que procurar. E o primeiro tópico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele tem como título: nosso alvo deve ser edificar a nossa família. Então o meu alvo e o seu alvo deve ser esse: edificar a nossa família. E tal edificação, ela não acontece por acaso, não acontece sem querer, ela precisa ser intencional, ela não acontece de graça, requer de nós interesse por aquilo, dedicação. E nós vamos refletir sobre essas questões de agora em diante. O nosso alvo deve ser edificar nossa família. O nosso propósito deve ser edificar a nossa família. A nossa finalidade deve ser edificar a nossa família. O nosso intuito deve ser edificar a nossa família. Entenderam rápido? A nossa intenção deve ser edificar a nossa família. O nosso objetivo deve ser edificar a nossa família. A nossa meta deve ser, então, edificar a nossa família. A nossa vontade, então, deve ser edificar a nossa família. E o nosso plano deve ser edificar a nossa família. Então, irmãos, precisamos buscar a edificação dos nossos lares e das nossas famílias. E por quê? Porque é essa a vontade de Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Então, quando nós pensamos na edificação da família, precisamos entender que para isso nós temos que ter foco. Precisa ter uma direção clara. A nossa mente precisa estar voltada para essa realidade, de buscarmos a edificação de nossa família. E o primeiro ponto que estamos aqui refletindo, que é o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa finalidade, o nosso intuito, etc, 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 é só a parte teórica de todo esse processo, que é uma parte importante sim, que requer de nós planejamento, mas não é uma parte única, não é apenas isso, precisamos de algo mais. Mas se nós entendemos que devemos fazer primeiro um checklist, ou uma lista prévia, já vai nos ajudar. Porque quando nós fazemos essa lista prévia,
nós temos condições de perceber qual que é a nossa realidade como família e principalmente os pontos que nós podemos e devemos melhorar para a nossa edificação em família. Eu coloquei aqui algumas sugestões para você colocar na sua lista, tá bom? Mas essa aqui é a minha, você tem a liberdade de escrever a sua como quiser. Mas o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que precisamos ser agentes da harmonia. A harmonia familiar é muito importante. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a harmonia, porque nós vamos ver isso no outro tópico, quando falaremos da prática. Nós devemos também priorizar os membros da nossa família. Esse detalhe é importante e às vezes é um diferencial e muitas vezes é o que faz falta nos nossos lares. Outro ponto, não apenas priorizar, mas valorizar os membros da nossa família. E existem algumas coisas que estão diretamente relacionadas conosco mesmo. Nós devemos viver uma vida digna. É outro ponto que eu coloquei aqui na minha lista. E viver uma vida digna é também cultivando a sinceridade no nosso lar. Não pode faltar a sinceridade na nossa casa. Nós temos que ser também pacificadores. Buscarmos o entendimento, o diálogo, a paz. E acima de qualquer coisa, precisamos temer a Deus. Não há nada mais importante do que o temor ao Senhor. Agora, irmãos, que nós já temos a nossa lista, chegou a hora de nós colocarmos em prática. E a ideia é já colocarmos em prática a partir de hoje o que nós podemos fazer para melhorar o nosso lar. E a parte B do versículo que nós lemos, ela diz assim: procuremos a edificação de uns aos outros. Ou seja, não é só fazer uma lista e colocar na parede. Precisamos procurar. Há necessidade de ação, de fazermos, colocar a mão na massa, porque com certeza isso vai fazer a diferença. Sermos agentes de harmonia, como coloquei no primeiro tópico, é muitas vezes ver o que falta no nosso lar e tomarmos conta daquilo que é necessidade. Entendermos que as atividades cotidianas do lar, porque, irmãos, essa harmonia é importante e porque ela faz falta no lar. Porque às vezes nós escutamos, ouvimos na igreja, ouvimos no trabalho e nos nossos ambientes, e ouvimos falar muito bem dos membros da nossa família. Se eu for na escola, na reunião, vai durar lá umas 3 horas, e perguntar do Lucas, eu tenho certeza que eu vou ouvir que o Lucas é um bom aluno. Eu não tenho dúvida. Mas também se eu não ouvir, como eu sei também que muitas pessoas vão me dar feedbacks positivos sobre a Sônia, que a Sônia é amiga, que a Sônia é divertida, né? A gente consegue observar essas coisas. Da Júlia, geralmente eu escuto que ela parece comigo. Mas o que importa? O meu marido ser o melhor funcionário na empresa. O que importa se o meu filho é o melhor cristão dentro da igreja? O que importa se eu sou o melhor aluno da escola,
no meu convívio social, se isso não reflete no meu lar. Nossa, o seu marido é uma bênção. E às vezes a esposa vai dizer, uma bênção na igreja. Conta-se muito uma piada de um pastor que morreu, e aí a igreja estava reunida, né? E teve um culto, etc. E aí alguns irmãos pediram a palavra. E muitos irmãos elogiaram, nossa, porque o pastor, porque que pessoa amável, que pessoa não sei o quê. Eram tantos elogios que chegou uma hora que a mãe cutucou o filho e falou, fulaninho, vai lá ver se esse aí é seu pai mesmo. Que agora eu fiquei na dúvida. Irmãos, a nossa melhor versão precisa ser em casa. Eu não estou dizendo que você deve ser um mau crente, pelo amor de Deus, hein? E nem que você deve trabalhar relaxadamente ou tirar notas baixas na escola. Não é isso? Tá bom? Tá gravado, né, Rafael? Tá gravando tudo. Não é isso. Mas o melhor de nós temos que entregar para o nosso lar. Para edificar as pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas precisam ser prioridades na nossa vida. É inadmissível o filho ser uma bênção fora de casa e ser rebelde dentro de casa. Isso não faz sentido. Precisamos priorizar os membros da nossa família. Então, precisa fazer isso para dar um tique no primeiro, hein? E priorizar um membro da nossa família, às vezes, não é fácil. Porque a nossa vida corrida, o dia a dia, é complicado. Eu sei, irmãos. Mas às vezes nós gastamos mais tempo no futebol, no trabalho, na TV, no programa que nós gostamos, no dorama, né? Dorama que é o seriado chinês, coreano, coisa assim, né? Enfim, seja como for, nós precisamos priorizar os membros da nossa família. É isso que nos traz edificação. É isso que nos faz estarmos juntos como nós cantamos hoje aqui. Mais um tiquezinho, deu certo? Vamos para o próximo. Nós devemos valorizar os membros da nossa família. Vejam, criticar as pessoas é muito fácil. E eu não estou dizendo que as pessoas não são dignas de crítica. E que não podemos criticar nada que as pessoas fazem. Mas principalmente das pessoas que estão mais próximas de nós, nós conhecemos muito bem e sabemos detalhadamente os nossos pontos de falha e das pessoas que estão ao nosso redor. Então aí, criticar é ainda mais fácil. Mas às vezes nós esquecemos que essa pessoa também possui coisas para serem valorizadas. Existe um lado positivo. Existe outro lado da moeda. Não existe alguém que só tenha defeito. Pelo menos eu não conheço. E por isso, irmãos, as falhas existem. Nós não vamos apagar aqui e dizer que isso não acontece. Isso faz parte do reconhecimento que nós temos que ter como pessoa e sermos humildes, mas nós precisamos valorizar os membros da nossa casa. E aí é por vários motivos. Por vários motivos. Aqui nós ouvimos o testemunho dos nossos irmãos que perderam sua filhinha e deixaram bem claro que não é o natural. E nós sabemos isso. E nós não sabemos até quando nós teremos os nossos amados conosco. Então, irmãos, às vezes não vale a pena ficar tanto tempo junto das pessoas e não valorizar aquilo que elas têm. Não procurar a edificação. Vamos lá, para mais um. Vivendo uma vida digna. Devemos ser um servo do Senhor. Também na nossa casa, ou principalmente na nossa casa.
Devemos entender que a nossa família precisa de nós e não podemos abrir mão disso. Precisamos cultivar a sinceridade e falar a verdade, irmãos, é ser sincero. Mas podemos ser sinceros com o outro. Porque há muitos que dizem, eu comigo, eu falo a verdade mesmo. E se orgulham de simplesmente ser sinceros, ou super sinceros. Mas por onde passa, deixa um rastro de destruição, e não é desse tipo de sinceridade que nós estamos falando. Cujo objetivo é, eu falo aquilo que eu penso, e eu não me importo com o outro, se fez bem, se magoou, se deixou triste. E não é essa a sinceridade que nós esperamos. Nós devemos falar a verdade para aqueles que comungam de nós, o lar, que estamos juntos, unidos, a fim que haja o desenvolvimento, com que a pessoa aprenda, não para destruí-la. E precisamos ser pacificadores, evitar conflitos desnecessários. Irmãos, eu sei que é na casa que a panela voa, né? Tem aqueles momentos mais tensos, é no lar, porque a intimidade traz isso. Não tem como nós negar. Mas, irmãos, precisamos ser pacificadores, porque o nosso lar não é um lugar para termos inimigos. O nosso lar deve ser um lugar de aconchego, e que somos ali confortados, não apenas com a presença do Senhor, mas com a presença dos nossos amados. Como eu vou conviver em um lar em que as pessoas não têm um mínimo de afeto, de amor? Se eu viver em um lar em que não há amor, não há afeto, a convivência, ela não é saudável. E a edificação, ela não existe. Eu posso colocar a teoria, mas eu não vou conseguir executar na prática. Porque eu não consigo ser pacificador. E às vezes nós fazemos tanto e entramos em confusões tão grandes que quando chega no final nós não sabemos nem por que começou. Mas nós conhecemos pessoas que dizem assim, eu dou um boi, é mais ou menos assim o ditado, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Só que você esquece, não sei se está certo esse ditado não, mas é mais ou menos assim. Não sei se é boi, se é cavalo, mas a ideia é essa. Ou claro. Então, o que acontece? Mas às vezes nós esquecemos que aquele lugar que gerou atrito é o nosso lar. Não é assim. Não é assim que eu preciso levar as coisas. É de uma outra maneira que eu preciso administrar isso. Aí talvez você esteja pensando aqui, tá bom, pastor, que lista maravilhosa. Agora me diz, qual que é o santo que consegue fazer isso tudo? Porque só Jesus mesmo para voltar e conseguimos realizar todas essas tarefas. Mas irmãos, tem um último tópico, que é o temor a Deus. Esqueceu do temor a Deus? O temor a Deus é capaz de nos levar a uma espiritualidade sadia no nosso lar. Ter uma vida de devoção a Deus, não é fazer simplesmente uma devocional, mas ter uma vida de devoção a Deus é que vai tornar isso possível. Porque isso não depende exclusivamente de nós. Eu sei disso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que somos limitados. E que às vezes nós não temos condições de fazer metade do que foi aqui proposto com as nossas próprias forças. Isso é verdade. Mas para edificarmos nossa família, precisamos que ela tenha o devido valor.
gostar de viajar. Aliás, gosto bastante. Eu posso gostar de estar em outros lugares. Eu posso gostar do meu trabalho. Eu posso gostar da igreja. Quem aqui gosta da igreja? Levanta a mão. Vamos bater uma foto depois. Vê quem não gosta. Eu posso gostar de muitos ambientes, até mesmo da igreja. Mas o melhor lugar para estar precisa ser o meu lar. É para lá que eu volto todo dia. Dependendo da sua profissão, de repente você volta uma vez por semana. Mas é lá. É lá o meu refúgio. É lá que eu tenho condições de recarregar as minhas energias. Lá estão as pessoas com que eu me relaciono. E é lá que eu devo edificá-las. E ser edificado pela presença delas. E eu sei que nós não podemos fazer isso sem um detalhe. E esse detalhe está no Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Irmãos, nós temos a responsabilidade de edificar o nosso lar. Mas se o Senhor não edificar a casa, o nosso trabalho é vão. Se o Senhor não estiver à frente, se eu não fizer a minha lista, que é o alvo, que é o propósito, que é o ideal, que é o nosso objetivo, e não apresentar a minha lista diante de Deus em oração, se o Senhor não edificar, nada. Veja, eu não estou dizendo que você não precise fazer a sua parte. O texto também não diz isso. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele não está dizendo não precisa trabalhar. Ele está dizendo que em vão. Então nós precisamos começar entendermos que, independente de qual a nossa realidade familiar, da dificuldade da nossa realidade familiar, eu acho que nós não temos aqui uma dificuldade maior, uma dificuldade familiar maior do que foi testemunhado. Eu acredito que não. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, dessa família, desse casal. Mas temos que ter a consciência que precisamos da ajuda de Deus para que Ele nos edifique o nosso lar, porque assim o nosso trabalho não será vão, porque o nosso trabalho será no Senhor. Fiquemos com essa meditação e procure edificar a sua vida e a sua família.